Olá pessoal, eu quero compartilhar com você uma mensagem. Lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 em diante até o 37, fala sobre a parábola do bom samaritano. E a essência dessa parábola é: quem é o meu próximo? Diz a Bíblia que um homem é vitimado por salteadores que roubam o que ele tinha e ainda o espanca, ao ponto dele ficar quase morto pelo meio do caminho. E os homens o abandonam. E diz a Bíblia que em seguida, após o ocorrido, passa diante dele o sacerdote. E o sacerdote vê aquele homem caído, nada faz. Passa alguns instantes e passa diante dele o levita. O levita vê aquele homem caído e nada faz. Mas o texto diz que passa um samaritano que estava viajando, estava passando por aquela cidade, por aquela estrada. E diz a Bíblia que quando ele vê aquele cidadão caído, diz a Bíblia que ele vai ao encontro daquele homem e acolhe ele, e dá para ele azeite e dá para ele vinho. Ou seja, de uma certa maneira, está falando ali desse cuidado, né? Porque o azeite tem esse poder medicinal e o vinho também tem um certo poder medicinal, segundo a cultura dos judeus. Então, o que esse azeite, o que esse vinho está denotando? Está falando desse cuidado, mas também, simbolicamente, está falando desse poder que, quando você alcança alguém, acolhe alguém, salva alguém, essa salvação quebra julgos de abandono. E o vinho também pode figurar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então o vinho pode falar desse perdão, porque essa parábola, ela está falando do amor ao próximo, mas está falando de salvação, porque esse samaritano também prefigura o próprio Cristo, que nos vê caído pelo meio do caminho e não nos abandona. Diz a Bíblia que esse viajante, ele se aproxima, ata suas feridas, deita sobre ele azeite e vinho, e diz a Bíblia que põe esse homem ferido sobre a sua cavalgadura e leva esse homem até uma estalagem para que alguém cuide dele, e ele paga para que alguém cuide desse homem que estava ferido. Porque como esse samaritano estava de viagem, ele não poderia ficar ali com aquele viajante que estava ferido, mas ele providenciou tudo para que esse sujeito fosse restabelecido e voltasse à sua vida. Aí, diante dessa narrativa, o Senhor pergunta para o religioso: quem de verdade se moveu com amor para com o seu próximo? O sacerdote? O levita? Ou aquele samaritano? Aí o versículo 37 diz: o religioso respondendo: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A parábola do samaritano, ela imprime para nós uma lição muito poderosa nestes dias. A gente fala de amor, a gente fala de misericórdia, a gente fala de perdão, mas na realidade pouco isso é exercitado. Eu já pastoreio há mais de 20 anos e eu vejo muitas das vezes isso no dia a dia da igreja. Ou seja, o povo rivalizando e muitas das vezes até torcendo para que o seu irmão caia, para que o seu irmão tropece. Eu quero que você entenda que o seu inimigo não é o seu irmão de fé. O seu inimigo é o diabo. Poxa, pastor, mas existem alguns irmãos de fé que aprontam. Existem alguns irmãos de fé que cometem algumas besteiras. Mas o que a Bíblia diz? Que a gente tem que julgá-lo, corrigi-lo pela palavra e não segundo a nossa justiça própria. Quando você vira as costas para alguém que errou com você, você está deixando de exercer a misericórdia. Mas pastor, não fui eu que virei as costas para ele ou para ela. Foram eles que viraram as costas para mim. Bem,
A gente não tem como ajudar quem de fato não quer ser ajudado. Mas como pastor, não é bem isso que eu vejo. Eu vejo muitas das vezes nós fechando portas, porque nós analisamos, nós avaliamos e nós estabelecemos um juízo pessoal. Não serve para fazer parte da minha vida. Não serve para compor o meu rol de relacionamentos. A igreja não pode ser um lugar de divisão. A igreja precisa ser um lugar de unidade. O sacerdote é a figura de uma liderança, é a figura de alguém experiente que tem que conhecer a palavra e que tem que buscar trazer o povo para perto do Senhor através daqueles ritos que era realizado no Velho Testamento de expiação de pecados. O levita é aquele que trabalha, serve no templo. Então, tanto o sacerdote como o levita é a figura de cristãos que, presume-se, são maduros e que deveriam ser exemplo de misericórdia, que deveriam ser exemplo de perdão. Mas não é isso que acontece. E olha quem se coloca na brecha para ser instrumento de socorro: um samaritano. E o samaritano nem era um povo benquisto pelos judeus. Os samaritanos eram considerados um povo amaldiçoado. E o que Jesus está querendo dizer para a gente? Que muitas das vezes a gente se prende a títulos e a gente se esquece que a essência do evangelho é a simplicidade. A essência do evangelho é o socorro. Como esse samaritano se colocou na brecha para ser instrumento de socorro para esse homem que estava caído pelo chão, porque havia sido vitimado por salteadores, que você nesse ano de 2024 se coloque na brecha para encontrar pessoas, ir de encontro a pessoas, ou melhor, que estejam caídas e que estejam carecidas, que alguém lhes estenda a mão. Que você seja esse sujeito que vai se colocar na brecha para socorrer quem precisa ser socorrido. O que o diabo quer é que você vire as costas para quem precisa. Porque você virando as costas para quem precisa, você está deixando de cumprir o evangelho. E como Jesus disse, né? Tive fome e não me destes de comer. O que o Senhor quer nos ensinar? Que fazendo a esses necessitados, nós estamos fazendo ao Senhor. Reino de Deus é isso. Reino de Deus é eu ser instrumento de transformação e de socorro na vida de outro. Um grande abraço. Pense nisso. Eu quero aproveitar e orar. Pai, nos ensina a exercer o perdão. Nos ensina a exercer a misericórdia. Não é fácil perdoar quem nos ofendeu. Não é fácil perdoar quem nos fez tão mal, Senhor. Mas ajuda-nos a exercer o perdão. Ajuda-nos a exercer a misericórdia. E, Senhor, não permita que os nossos olhos permaneçam fechados para a miséria do meu próximo. Ensina-nos a viver o reino, que é liberar o Cristo que temos experimentado sobre a vida de outros. Pai, ensina-nos a ser mais misericordiosos, porque como diz a Tua palavra, bem-aventurado são os misericordiosos. Ensina-nos a sermos misericordiosos e a estendermos as mãos para quem precisa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.